comemoração aos 120 anos de nascimento de Gilberto Freire. Hoje teremos aqui uma longa conversa e, a meu lado, esse incrível, maravilhoso, um prazer imenso, Raul Lodi, escritor e antropólogo, estudioso da obra freiriana e que, a partir de agora, compartilha com a gente todo o seu conhecimento. Seja muito bem-vindo, Raul. Uma alegria imensa tê-lo aqui. Boa noite a todas e a todos. É uma alegria, é um momento de celebração, é uma data que faz pensar, né, toda uma trajetória muito importante, né, na valorização da comida enquanto patrimônio, enquanto elemento de identidade, das relações sociais, em suma. Vamos conversar muito sobre Gilberto Freire, que optou, entre outros temas dominantes da sua obra, pelos sistemas alimentares, hábitos alimentares, rituais da alimentação. Em suma, é um tema potente e torna-se importante nessa celebração dos 120 anos. Perfeito, Raul. Eu tenho, antes da gente começar, uns recadinhos aqui para vocês. Bom, primeiro, pessoal, se possível, gentilmente, desativem o som do seu computador. A gente vai ter um tempo aí no final para as perguntas, aí vocês podem ativar novamente. Segundo, se vocês quiserem ficar com a câmera ligada, também é uma escolha, fiquem à vontade. E o terceiro tempo para perguntas, você podem enviar pelo chat ou então nos 15 minutos finais, onde vocês vão, 20 minutos, onde vocês terão a oportunidade de perguntar. Além disso, a gente lembra também que o colóquio é gravado, então vocês estão a par disso e fiquem absolutamente à escolha de vocês em relação à câmera ativada ou não. Bom, estamos falando de um homem, Raul Lodi, que, sem dúvida alguma, enxergou o seu tempo, né, muito à frente, na verdade, do seu tempo. Né, a visão, as tradições da cultura, o seu olhar antropológico, as heranças africanas, a alimentação, as expressões, as tradições populares, a fé. E a gente poderia dizer, Raul, que Gilberto Freire, para ele, a comida foi uma escolha de interpretação para entender melhor esse brasileiro? Exatamente. Ele foi um dos primeiros a fazer o chamado field work, trabalhos de campo nos anos 20, de bicicleta. Visitava as feiras, os mercados, tinha um trabalho extremamente experimental, não é? Ele buscava uma etnografia, lógico, influenciado, né, pelo culturalismo de Franz Boas, né, na sua formação em Columbia University, e ele então descobre e vive e gosta e relata em muitos momentos da sua obra as suas escolhas alimentares, não só em casa. Estamos vendo aqui um aspecto importante, a sala de jantar da casa de Gilberto, com Dona Madalena, sua mulher. Tive o prazer de conviver com ambos por algum tempo, uma convivência muito rica, muito significativa. E Gilberto, ele traz exatamente essa voz, ele dá voz à comida, evidentemente tem uma base muito importante com a civilização do açúcar, o açúcar enquanto um elemento formador e construtor, né, de modos de vida, pensamento, escolhas estéticas. Aliás, a estética na obra de Gilberto é algo muito importante, porque a estética em Gilberto orienta também muitas suas escolhas. E entre algumas conversas que eu tive com Gilberto, ele colocava como era importante ser um escritor. Ele, às vezes, ele dizia que buscava uma produção literária, uma produção de comunicação literária com as suas obras antropológicas, e realmente ele dava essa fluidez, esse sentido prazeroso com as suas obras. Então hoje temos assim, uma oportunidade muito rica de trazer alguns exemplos e algumas questões sobre Gilberto. Então, e Raul, nós temos uma convidada que também é um privilégio com a gente aqui hoje, né? É uma convidada especialíssima e ficamos todos muito felizes dela ter concordado em estar conosco hoje aqui.
Então, nós estamos falando de Dona Sônia. Gilberto Freire, em 1940, ele se casou com Dona Madalena e teve 2 filhos, né? Dona Sônia, a mais velha, e também o Fernando. E Dona Sônia foi uma querida, nos recebeu com o coração aberto, com uma satisfação. Nós conversamos com ela há 2 semanas e ela, a partir de agora, divide com a gente também esse espaço, compartilha com a gente, na verdade, soma a esse espaço. Para começo de conversa, ele nunca deixou a gente pensar que ele era alguém mais importante do que os outros pais das minhas amigas. Ele era um pai qualquer. Para mim, ele foi um pai. Hoje em dia, pouca gente pode dizer isso. O tempo que ele passava com a gente, ele era muito presente. Isso é muito importante. Aconselho a todos os pais a serem assim, que se darão bem. Nossa vida era muito simples, como nunca notei que a gente era alguém especial, porque não era para notar mesmo, porque ele nunca quis isso. Nosso café da manhã era muito simples, o almoço muito normal, não tinha sofisticação nenhuma. De noite era ceia, era uma sopinha. No Natal, que era para a família toda do meu pai, era um peru enorme, não sei o que, o presunto, tinha de tudo. E os doces também. Pastel de festa, que coisa deliciosa. Era com carne de porco e que tinha azeitona dentro. Muito bom e com açúcar por fora, né? Você já viu pernambucano sem usar açúcar em tudo que puder? É usado assim que se pode, se usa açúcar. Antigamente se chamava pastel de Natal, né? Agora virou pastel de festa. Então vamos também se modernizar um pouquinho, né? Olha, Lodi, eu acho que Pernambuco é o estado mais doce dos doces, né? Porque é incrível, né? A doçaria como um todo, e a Dona Sônia acaba de reforçar isso, né? O pastel de festa finalizado com o açúcar. Exatamente. Esse pastel de festa é muito interessante, inclusive conversando com Dona Madalena, a mulher de Gilberto, mãe de Sônia, ela dizia que tinha que ter azeitona preta picadinha e carne de porco, né? Agora, tem uma teoria que ele lembra a pastilha, que é um prato também com essas características do norte da África, da civilização Maghrebe, né, que pega desde a Argélia até o Egito. Então, a pastilha é também uma comida de festa, é uma comida folhada, é uma comida recheada de carne e recoberta de açúcar. É também uma comida de festa. É uma teoria sobre essa questão. Eu trato disso no meu recente livro Doce Pernambuco, e aí eu levanto essas questões do açúcar, e Gilberto em Casagrande Senzala tem um momento que ele diz que às vezes o senhor de engenho, geralmente endividado, ele sempre colocava isso como uma certa posição ideológica, eu digo, ele, para mostrar poder na sua mesa, ele fazia pirâmides de açúcar sobre a talha, para dizer, eu tenho poder, eu tenho açúcar. Então, ele atestava um pouco essa expressão, né? Tem uma expressão estética, uma expressão de poder. De poder. Tenho açúcar, tenho poder. É fascinante como Gilberto espalha, né, o açúcar pela sua obra como um todo, né? Ele recorre ao açúcar como uma das formas de interpretação, né, e de crítica, porque ele coloca também a questão da plantation com a destruição da Mata Atlântica, ou seja, ele tem um texto muito crítico também, Gilberto. Raul, a gente tem umas imagens de um filme, eu vou pedir para o Paulo colocar para a gente, que a gente pode, inclusive, comentar sobre um registro, na verdade, em Apipucos, que era o sítio, né, onde eles moravam. E você tem as imagens aí, Paulo?
e mostra um Gilberto muito ligado à natureza, um Gilberto no pomar, um Gilberto ligado às frutas. Você amigo dele, né? Teve ali uma presença forte na família, não é, Raul? Eu fui introduzido à família por Fernando, seu filho, à época presidente da Fundação Joaquim Nabuco, e ficamos assim muito próximos, né? E a primeira vez que eu conheci Gilberto, estava na sala dele na fundação, ele adorava cor roxa, um tapetão roxo, e estava próximo ao carnaval. E a pergunta que ele me fez ao me conhecer: qual é a sua fantasia? Vai se fantasiar de quê no carnaval? É porque ele gostava de se fantasiar também no carnaval para brincar com os netos e com a família. Então, esse lado da festa, esse lado da metafantasia, da fantasia, eu acho que isso também está na obra de Gilberto, como também a questão que ele falava que ele vivia num jardim pomar, um misto. Ele falava, não são jardins ingleses com gramas, são jardins de fruteiras. Então, temos os bichos, temos os pássaros, temos os insetos, temos alguns mamíferos que circundam. Então, ele tinha esse sentido ecológico dominante na obra. E quando ele trata de comida, quando ele trata do doce, do açúcar, dentro da sua interpretação naturalista dominante, ele está também trazendo e traduzindo aspectos sobre o meio ambiente, natureza, e ele cria até uma teoria, que é a teoria da tropicologia, que é uma maneira de interpretar homem, meio ambiente, homem, ou seja, e ele tem avanços na interpretação das relações sobre biomas, sobre meio ambiente, sobre ecologia. Se vê ali um Gilberto também na cozinha. Ele não cozinhava, mas ele acompanhava todo o processo. A cozinha para ele era um espaço importante de informação, de pesquisa. Não cozinhava, não é, Raul? Mas era bom, provava muito, né? Provador. E de pequenas quantidades, né? Pequenas quantidades. E ele colocou em alguns textos dizendo que sarapatel bom é de feira, doce bom é aqui, doce bom é ali, ou seja, ele dava uma visão extremamente diversa à comida. Ele não hierarquizou nunca a comida no sentido de que essa comida é mais significativa ou menos. Ele entendia o processo culinário dentro das relações sociais. Ele entendia que a comida tinha um sentido, uma voz de aproximação, de referência, de autorreferência, de significados. Ele coloca no Manifesto Regionalista também dos anos 20, não é? Como é importante ter água de coco, ter tapioca molhada na folha de bananeira, isso em 1926. Né? E ele chega num momento fantástico, num dos seus artigos no jornal Diário de Pernambuco, e diz assim: temos que fazer um monumento ao Pirão. Vamos fazer um monumento ao Pirão. Isso é fantástico, é altamente contemporâneo. Ninguém teve coragem ainda de fazer um monumento ao Pirão. Quer dizer, o Pirão, no seu entendimento telúrico, né, da mandioca, em suma, ele jogava muito com essa questão da estética, da identidade, da comunicação. Ele tinha esse poder da comunicação muito forte também. Bom, o paladar é o sentimento à boca, Lodinha. Quando você se dá e se permite a um doce, a um bolo, a aguçar todos os seus sentidos, esteja você sozinho ou esteja acompanhado, isso é um momento único. E os europeus, quando chegaram no Oriente, descobriram o Oriente com todas as suas especiarias, aí com a canela, com o cravo, com a noz moscada, mas a corte, na verdade, a corte sacudiu, não é, Lodi?
quando chegou ele com toda a sua força, quando chegou o açúcar, o ouro de tão especial que transformou, que desenhou os rumos do mundo e fez toda essa história. A gente vai passar agora, nesse nosso colóquio, um pouquinho pelos tempos do engenho. Entre os séculos XVI e XVIII, a produção de açúcar foi a maior riqueza da economia do Brasil colonial. O estado pernambucano, ainda uma capitania hereditária, seguiu essa trajetória de lucro e prosperidade no período colonial, marcada pelo poder dos ricos donos dos engenhos. Essa história, que começa lá atrás, em 1533, quando a extração do açúcar era vista como um modelo de atividade de exploração econômica no Brasil, era, na verdade, uma estratégia dos portugueses para ampliar seus negócios em terras brasileiras. O território serviu para escoar o açúcar para o mercado externo e interno. Hoje, o Brasil é o maior produtor mundial da matéria-prima. A cana, trazida pelos portugueses, virou um investimento. Dos engenhos, restaram as histórias e um modelo tecnológico de manejo do produto que serviu como herança cultural de um povo. O açúcar, seus derivados, a cachaça, apreciada no mundo inteiro, o melaço, a rapadura, a vinhaça e o óleo fúsel. Tudo isso. Bom, tudo isso e muito mais. Uma sociedade que se formou a partir do açúcar, Ludi. E hoje, né, a gente não falou dos bolos ainda, a gente vai chegar, o pessoal deve estar, mas cadê os bolos? Cadê os bolos? A gente está fazendo todo esse introito, mas muitos bolos hoje trazem o nome, né, fazem referência a esses engenhos que foram determinantes para a construção sociopolítica do Brasil. Exatamente. Esses bolos, como o Gilberto fala, eles assumem assinaturas de famílias e de engenhos. Eu escrevo às vezes que exemplos são verdadeiros brasões, são brasões doces. Existe um sentido brasonado, heráldico, dentro de uma heráldica, vamos dizer assim, não referenciada por uma interpretação clássica da heráldica, mas interpretada pela receita. Muitas receitas secretas, muitas receitas que guardam, não uma identidade, uma espécie de um poder culinário muito grande, né? E bolos comemorativos, 15 de novembro, 13 de maio e República, e esses bolos eles vão marcando também celebrações. Por que o bolo, né? Eu acho que o bolo dentro da doçaria pernambucana ele é um tema dominante, né? Bolos do cotidiano, bolos simples, bolos de trigo, bolos elaborados, o famosíssimo bolo de noiva, né? Que é o bolo, uns atribuem a uma base dos bolos tradicionais da Ilha da Madeira, né? A Ilha da Madeira, né? Que é Portugal Atlântico, né? Onde se consolidou a tecnologia e a maneira de trabalhar o engenho de açúcar, porque é uma trajetória imensa, não é, no Mediterrâneo, nesse grande caldeirão histórico, social. Então, ele transitou, não é, pela Península Itálica, transitou pelo norte do continente africano, fica no Algarve, no extremo sul de Portugal, passa ainda pelos impérios e pelas possessões muçulmanas, afro-muçulmanas, o que seria a Península Ibérica, na Espanha, principalmente. Ou seja, dessa trajetória toda existe um assentamento, um entendimento da tecnologia, da moita, da moagem. E os engenhos eles vão representando uma trilogia, que é a Casa Grande, que é a Capela e que é o engenho.
nessa trilogia vive-se e cria-se, não é, mentalidades e maneiras de entender alguns dos nascedouros do que se pode interpretar dentro de uma construção social e econômica, povo, nação brasileiro, nesse recorte. E o açúcar torna-se dominante e decisivo dentro dessa perspectiva. Então, o açúcar, né, nesse lugar de poder mesmo. Né? E agora, os processos culinários, eles inicialmente eram muito artesanais, experimentais. Né? O doce, até então, vinha pela sobremesa com as frutas da época, com as frutas da estação. Né? E quando surge o açúcar, há toda um novo mundo que se abre de receituários e de possibilidades, né, Lodi? Exatamente. Gilberto ele escolhe a casa enquanto seu locus de interpretação, a casa. Né? Casa Grande Senzala, Sobrados e Mucambos, Mucambos, Ó de Casa e tantos, que na casa há uma espécie de síntese e de interpretação profunda sobre o poder patrilinear, sobre o poder, sobre as relações sociais, sobre os lugares sociais, sobre as questões de gênero, a religiosidade. E em Casa Grande Senzala ele fala num determinado momento fantástico que a intimidade das pessoas com os santos dos altares, né, os santos das suas devoções pessoais, misturados com os retratos dos mortos, com as velas, com os santos, não é? Dava uma intimidade. Ele dizia até que o menino Deus ele tinha até um certo desejo, vontade de brincar com os garotos e de comer geleia de araçá. Né? Quer dizer, ele traduzia essa intimidade do sagrado, essa intimidade com os ancestrais, com os santos, né? Numa relação de intimidade. Né? Não é à toa que até hoje, em certos conventos da Bahia, no convento dos Humildes, em Santo Amaro, no Recôncavo, eu não sei se ainda fazem hoje, mas faziam recentemente, o menino Deus, no dia dele, 6 de janeiro, não é que ele recebe os presentes e tal, ele tem que estar preparado para receber esses presentes. Então, as imagens, aquelas imagens dele em pezinho nu, numa peanha, numa base, toma banho, é perfumado com alfazema e é vestido, mas vestido com richelieu, com crivo, com renda de bilro, com lacinhos, ajaezado de joias, de pendantifes, de coisinhas, muitas vezes devotos também. Então, ele está pronto para receber o presente dos Reis Magos. Quer dizer, essa trajetória e essa intimidade com o sagrado também perpassa com muita energia a obra do Gilberto, não é? Que ele também devoto ferrenho de Santo Antônio. Inclusive, ele pediu a Santo Antônio que amolecesse o coração de Dona Madalena para casar com ele. Ele fez um pedido a Santo Antônio, que foi aceito, evidentemente, e Santo Antônio passa a ser um santo protetor da família. Na sala de chegada da casa de Gilberto, não é? Temos uma série de representações em madeira de Santo Antônio. E Santo Antônio tem um sentido muito importante nesse grande momento das grandes navegações, onde o açúcar, né, começa uma grande viagem econômica, cultural, gastronômica, porque Portugal precisava de um santo português. Tinha muitos santos, né? Santos italianos, franceses, santos. Mas precisava de um português. Um santo português. E Santo Antônio, Fernando de Bulhões, que ele deu o nome ao filho dele, o nome de Santo Antônio completo. É um nome compridíssimo. E Fernando de Bulhões, ele se encanta com São Francisco, na época de São Francisco de Assis, e ele quer ser mártir, ele quer ir para o Marrocos, não é, para o enfrentamento com os muçulmanos, né?
e nisso existe um naufrágio, ele sai e cai nas costas da Itália, em suma, é uma aproximação mágica. Santo Antônio, ele é canonizado rapidamente, em alguns meses ele vira santo, porque o poder da igreja e o poder econômico ainda hoje estão muito próximos, não é? com as devidas dimensões, evidentemente. E então Portugal tem Santo Antônio como seu grande, uma figura de proa que vai à frente, não é? Um santo português para o mundo português. Eu acho que nada disso está desassociado do entendimento do açúcar, do entendimento da história econômica do açúcar, não é? Eu acho que todas essas conexões são necessárias para entender, não é, o nosso pastel de festa, por exemplo, né, que nós já falamos. Perfeito, perfeito. Gilberto, para ele, né, não há arte mais inteiramente brasileira do que o bolo e os doces dos engenhos do Nordeste. E Dona Sônia agora revela, claro que o Raul já sabe, mas Dona Sônia revela o bolo preferido de Gilberto. Eu fui criada nesse coisa e todos nós da família aprendemos a cozinhar. O açúcar já foi a melhor parte da economia brasileira. Teve o seu tempo áureo. E isso fez com que os nordestinos, principalmente, são amantes do açúcar. Minha mãe era grande quituteira. Eu não sou, eu sou mais da comida salgada, dita salgada. Mas minha filha faz maravilhas, minha nora é uma doceira de mão cheia. E, além do mais, ela é da família Souza Leão, que é do famoso bolo Souza Leão. Então, eu tenho a felicidade de conhecer o verdadeiro bolo Souza Leão. A doçaria pernambucana é muito açucarada e tem muitos ingredientes. O bolo de noiva daqui é um bolo de noiva que diz que é de origem inglesa, tem de tudo dentro e é muito famoso. E as noivas daqui, se forem casar fora do Recife, mandam pedir. Bolo de rolo, por exemplo, que é um bolo extremamente pernambucano. Você não consegue achar bolo de rolo em outro lugar. Você consegue rocambole, mas bolo de rolo pernambucano só aqui mesmo. O meu bolo preferido, bolo de rolo. O rolo de rolo, castanha de caju não podem faltar na minha casa, já faz parte da casa. Eu só uso produto industrializado em último caso. Podendo ser fresco em casa, não faço de outra maneira. Então, quando estou para a casa dos outros, não posso obrigar a pessoa a não fazer, mas na minha casa, muito pouco é. Lá em casa se comia de tudo, de tudo. O pai adorava. Quiabada, rabada, mão de vaca, todas as comidas que antigamente eram ditas como comidas de senzala. Mas eram as comidas prediletas de Gilberto. Ele não comia quantidade, era qualidade. E fazia muita questão de arrumação de prato. Ninguém das pratos sapecado para ele. Tinha que ser bem arrumadinho. A estética para ele era uma coisa que na cozinha valia. Ele gostava de todos os bolos. Como pesquisador, eu acho que ele foi atrás mesmo. Mas eu acho que também muita coisa que ele comeu pela casa dos outros, tentou achar a receita verdadeira. Porque, por exemplo, o bolo Souza Leão tem diversas receitas que não são consideradas pela família verdadeiras, mas tem o mesmo gosto. Essa coisa de pesquisar receita é uma coisa que é super uma caçada, porque muita gente ainda hoje não gosta da receita, quer ser dona da receita. Papai gostava muito de doce de coco. Agora, um doce que eu até gosto, mas que não passava perto dele era doce de jaca. Ele gostava muito da fruta, mas não gostava do doce de jaca. Ele usava a maneira inglesa de tomar chá às 5, e podia ser com isso aqui. Ele gostava muito do chá inglês, com sequilhos. Mas no fim, quando estava proibido certas coisas,
se agarrou com o tal do pão de ló, que não tem quem aguentasse ele dizendo, meu pão de ló. Papai, já teve ontem, mas eu quero de novo. Então era assim, e o pão de ló, né? Que aí era imprescindível. Pão de ló com chá, para ele era uma combinação fantástica. Mas os bolos mais pesados, ele comia só umas provinhas, porque realmente eu também não gosto de quantidades, é qualidade. Qualidade para mim é melhor do que quantidade, em tudo. Bonitinha, que delícia ouvir a dona Sônia. Agora, Lodi, o pão de ló, né? O bolo preferido, né? E eu te diria que Pernambuco está para o bolo de rolo, igual para a Bahia com a acarajé. É verdade, mas temos umas questões aí interessantes. Por exemplo, quando ele diz do doce de coco, ele está falando da baba de moça pernambucana, que é feita com coco verde. Não é a baba de moça feita com gema e açúcar, que é difundida no Brasil. Ele atribui ao ancestral da cocada, de um doce indiano, o sabongo. Então, é um doce feito com coco verde, é uma delícia, é um doce hiper doce, né? Mas é feito com coco verde e é a baba de moça. Esse é o doce que ele curte. O bolo de rolo tem uma série de questões históricas. Evidentemente, ele tem preparos ibéricos e até magrebes interessantes, que eles chamam em muitos lugares de braços de noiva, ou alguns braços de santos ídolos e tal. Tem uma relação meio antropomorfa também com algumas partes do corpo, porque também a doçaria ela tem uma representação antropomorfa, né? Existe uma espécie de interpretação formal do corpo também com a doçaria. E o bolo e o brata de noiva é um bolo de casamento, é um bolo também tradicional. Existem vários nomes, mas basta andar pelas confeitarias e padarias ali do Miolo de Madrid, ali na Praça do Sol, que você encontra esses bolos ancestrais do bolo de rolo, né? E também de uma receita francesa do biscuit rolê, que também é primo. Agora, para os pernambucanos tradicionais, chamar o bolo de rolo de rocambole é um xingamento, uma É o ofensa, fim, é o é uma fim. quase ofensa. Mas ele é um rocambole, sinto muito, mas dentro de um processo diferenciado, evidentemente, com recheio de goiabada, de doce de goiaba, né? Tem essa característica, né, que você já encontra um terroir de uma fruta da Mata Atlântica nossa, né, que é a goiaba, né? Então acho que o bolo tem muitas histórias, né? E mesmo o bolo de noiva, como Sônia disse, para os casamentos tradicionais, ele é indispensável. E os bolos assinados pelas doceiras, pelas boleiras, existe aí todo um trabalho antigo e tradicional de famílias, de gerações que se dedicam aos bolos, e especialidades de bolos, certos bolos diferenciados de outros bolos. Então, o bolo ele tem uma presença na trajetória, na vida de todos nós, né? Nós celebramos os nossos ritos de passagem de aniversário com bolos, né? Os casamentos têm bolos, né? Certos batizados, quando tem uma mesa de doces, teremos bolos. Vamos receber alguém em casa e queremos agradar uma coisa, um bolo, uma coisa. Vamos presentear com bolo. Existe todo um trânsito dessa comensalidade doce diante do bolo, que também funciona como uma forma de aproximar, de estreitar laços de amizade, de parentesco e uma série de questões. Então, o bolo é também uma moeda simbólica poderosa nas relações sociais
e é um mercado, é um trabalho tradicional muito importante. Milhares de pessoas vivem do bolo. Né? Isso é um aspecto que eu considero também muito importante, agregar também a questão do ofício, do trabalho das boleiras. Né? Agora, Lodi, trazendo ainda o rocambole e o bolo de rolo, se você vai considerar uma diferenciação, a massa, né? Porque o bolo de rolo, aquela massa extremamente fina, praticamente transparente, que vai naquele processo enrolando com aquela delicadeza e vira uma obra de arte. Né? Bom, Lodi, ele está aqui, o causador deste nosso encontro. Exatamente. Certo? Os 120 anos, e aqui a gente como referência para essa comemoração. A gente tem as duas capas, inclusive, que nós separamos. Tem a capa atual, né, uma das últimas edições, e a gente tem a capa antiga. Dá para a gente colocar, por favor, que é com açúcar ainda, Lodi, com 2 S's, né? Açúcar aí, com 2 S, exatamente. Bom, Lodi, esse livro foi estudado e reestudado na parte das receitas, quando a gente se deu o desafio de escolher 2 bolos daqui e buscar a receita mais precisa, né? No momento que a gente tem aqui as medidas totalmente diferentes do que a gente tem hoje em dia. Mas antes da gente entrar, nós vamos ter que dar uma alterada no roteiro, viu, Paulo? Viu, Lodi? Por uma questão de tempo, que a gente está aí já em 18h49. Então, agora, eu acho que a gente poderia puxar um pouco a lista, a quantidade de bolos que a gente tem catalogadas aqui. PH, a gente tem aquela nossa tela com o nome de todos os bolos. Vamos passar por isso, Lodi? Porque aí a gente pode trazer a alusão dos bolos aos engenhos, aos momentos políticos, aos santos. Por favor, PH, aquelas telas, olhem isso. Para quem já leu o livro Açúcar, a gente tem um compilado aí de mais de 60 bolos. 60 bolos que foram... Essa catalogação, Lodi, ela foi muito em cima de livros de receita, em cima de pesquisa, as receitas chegavam para ele, as pessoas buscavam nesse processo de pesquisa a figura de Gilberto Freire, para registrar e para guardar essa memória? Eu acho que tudo isso, e principalmente a questão etnográfica, o campo, a pergunta, não é? A chamada endoetnografia dentro da própria família, nas suas relações familiares de amizade, perguntando, esse inquérito vai se dar em diferentes momentos, não é? Como transmissão oral. Né? Gilberto ele reuniu esse acervo, né, patrimonial, né, o bolo patrimonial, enquanto uma referência com estrutura de uma identidade doce pernambucana, né, da região do Brasil, né, o açúcar, nas suas mais diferentes formas, ele vai criando, não é, essa construção de paladares, esse sentido, não é, da percepção do gosto, do gostar, do optar, não é, por uma tendência doce com todas as variantes e questões também mais contemporâneas sobre o açúcar. Agora, é o mel de... Oi, diga. Só vou pedir, por favor, Paulo, retorna, por favor, com a lista do nome dos bolos, que aí, à medida que o Lodi vai comentando, a gente ganha um tempo e o pessoal vai visualizando. Por favor. Pode continuar, Lodi. Isso. Então, esses bolos, Gilberto fez uma colheita etnográfica. Ele não fez uma ficha técnica gastronômica, como se faz hoje, não é, com as medidas exatas, com o modo de fazer e tal. E a Adriana, a chefe Adriana, ela buscou exatamente também interpretar algumas dessas receitas, um desafio para as medidas, para o teste, né? E recuperar bolos que não são mais encontrados nas padarias, nas confeitarias e mesmo nas casas. Então, é um desafio geral, eu acho que é
que é um acervo que pode ser recuperado, quem é da área de gastronomia, quem é desse mercado da comida, vamos dizer. Temos aí acervos, doces acervos, né, a serem recuperados, interpretados e tornados possíveis a partir de testes culinários, com as medidas, com as questões. Mas essa descrição do Gilberto dos ingredientes já é uma base preciosa que garante, inclusive, uma memória possível deles serem recuperados pela gastronomia. Com certeza. A tela, Paulo, por favor, dos ingredientes, da base dos ingredientes e do nome dos bolos. Eu estou vendo aqui, a gente tem a Patrícia que está nos acompanhando, ela está com o livro em mãos, então ela já deve ter acesso aí a essa lista, né? Mas é importante a gente mostrar para o pessoal, a gente fez uma base, são mais de 60 bolos, e o percentual de ingredientes utilizado nessa base de 60 bolos, né? Então, Paulo, só coloca que eu não tenho aqui anotado, e aí eu vou seguir pela tela, por favor. Então, mas um dos nossos bolos, que foi um dos bolos escolhido, foi o bolo Guararapes, que faz alusão ao engenho Guararapes e também à insurreição pernambucana, certo, Lodi? No Morro Guararapes, tá aí, ó. Perfeito. Vamos abrir aqui a tela. Ó. Só um minutinho, que acho que ele está com... Vocês estão vendo a tela aí? Eu não. Ainda não. Não, né? Enquanto ele está colocando a tela, o bolo Guararapes, que é o nome de... Aí, ó. Os principais insumos, né, das receitas, dessas 60 receitas do livro, 89%, obviamente, utilizam açúcar. 87 ovos, é uma quantidade gigante de ovos. São receitas com uma dúzia de ovos. Manteiga, também quantidades bem generosas, 86%. Farinha de trigo, 53%. A massa de mandioca, que inclusive a gente tem um vídeo, eu não sei se a gente vai ter o tempo de passar para vocês, mas esse material também vai estar disponível no nosso site, de como fazer a massa de mandioca, a puba, né, em casa. A massa de mandioca ela está presente em 42% das receitas. O leite de coco em 47%. O coco em 12,5%. A canela, 12,5%. Erva doce, 12%. O cravo, 6,25%. E a castanha de caju, 6,25%. A castanha que Dona Sônia disse que não tem nenhum dia na casa deles que não tem a castanha. Chega lá e a primeira coisa que oferecem é outra castanha de caju, sempre. Presença garantida. E aí, voltando, Lodi, ao bolo Guararapes, essa alusão ao nome dos engenhos. Certo? Então, assim, mais uma vez, o bolo é um fato histórico, é um registro histórico que vem muito marcar uma determinada época, né, um determinado momento social. Exatamente. No livro Casagrande Senzala, Cícero Dias, né, o artista, né, também contemporâneo à época, faz o desenho do engenho Noruega, né? E temos, dentro dessa lista, eu acho que 2 bolos, engenho Noruega e Novo Noruega, me parece. Eu acho. Se não está nessa lista, eles existem também. Porque... Nessa não está. Exatamente. Tem o Noruega e o Novo Noruega, porque identifica, não é, aquela questão do brasão. O bolo passa a ter uma identificação, não é, uma grife, uma marca, uma logo, né? Uma logo doce. E no engenho Noruega, que ele toma uma espécie de estudo de caso, não é, a sua primeira tese, né? Ele descreve também esse bolo, né? O bolo dos engenhos. E aquilo que a Sônia disse é muito interessante, porque não apenas as receitas, mas os instrumentos, os implementos culinários. Quando se coloca na receita uma xícara, você não sabe que xícara é essa, mas é aquela xícara que é usada como medida, mas você não sabe a quantidade. O mesmo caso, o pires. Não é? A mesma coisa. Né? O que é o pires daquela época, o que é o pires hoje? O que é o pires, né?
uma colher, né? Quer dizer, tem a colher de chá, tem a colher de café, tem a colher de sopa, quer dizer, tem uma variação, né? E que colher é essa? Né? Então, tudo isso constitui esse universo do fazer, né? Do fazer doce, do fazer bolo, né? E é marcante essa presença do bolo também nas ruas. É muito comum aqui no Recife você ver os vendedores ambulantes de bolo em carros de mão de madeira com uma quantidade de bolos prontos sendo vendidos, né? E o bolo ele acompanha esse cotidiano e a vida brasileira. E Eu, parece que isso é uma receita, não é? então, a gente já vai chegar nela. Eu acho Ah, interessante, Lodi, a gente voltar um pouco. Nós conversamos sobre isso essa semana também, quando você chama os vendedores de bolo, né? Hoje a gente fala tanto em delivery, né? Não se fala tanto em chegar com o produto na sua casa, e isso já vem, na verdade, de muito tempo, né? Quando essa venda se dava na rua, né? Com o ambulante levando, né? E aí a venda de bolo, de balas, de picolé, né? A gente relembra disso, né? Quantas vezes, passando com aquela sonoridade típica, né? A voz de quem vendia, né? Que você já conhecia de longe, ó, tá chegando, criança correndo atrás. Né? eu tenho Então, eu tenho esse delivery aqui em casa. Às vezes eu vejo da janela aqui do Recife, né, uh, o vendedor de cuscuz de milho, o vendedor de doce japonês, o vendedor de cavaca, o vendedor de tapioca, de munguzá, o pipoqueiro. Então, essa história de fast food sempre existiu, não é? O com fast food certeza. sempre existiu, o street food sempre existiu. Essa mania do brasileiro de inglesar tudo, mas tudo bem. Traz esse sentimento, né? E também muito tradicional. Dona Fulana faz bolo, vamos encomendar o bolo. Ela leva o bolo, você vai comprar. Vamos fazer os docinhos da festa, sem docinhos, sem bolinhas de massa de caju, com não sei o quê, não é? Aqueles cajuzinhos que eu adoro, os cajuzinhos também, esses docinhos. E na história do delivery, a gente vai encontrar registros desde a China, 5.000 anos Opa, atrás, com as marmitas. E isso até mesmo. hoje, na Índia, são milhares de pessoas que É vivem o dia a comendo dia. marmita. É isso aí. Então, e a comida pronta há muito tempo, pulando a cozinha para fora. Né? Então, ela vai com a marmitinha e leva a você. Hoje é bife acebolado com arroz. Isso é maldade essa hora. Né? Então traz essa possibilidade, de comer. Agora, tem uma coisa muito importante em Gilberto, que eu acho que vale a pena ser dito, é que ele tinha um grande amigo, que era o Adão Felipe da Costa, pai Adão, um dos mais importantes babalorixás do Recife, e que Gilberto ia comer na casa dele as comidas de azeite, as comidas de dendê. Ia muito, né, no terreiro de Pai Adão, que é hoje tombado como patrimônio nacional. Né? Foi o primeiro terreiro a ser tombado a nível de governo de Estado, em 1985, se não me engano. Gilberto presidia o Conselho Estadual de Cultura, eu acho que é 85, 83, e ele pediu, disse assim: estão ameaçando as árvores do sítio. Nós não podemos deixar que as gameleiras centenárias sejam prejudicadas. Vamos ter que tombar. Ele falou: você topa fazer o pedido e o dossiê do tombamento? Ele, para mim, sim. Então, nós fizemos o dossiê com a comunidade e garantimos as árvores. Né? As árvores centenárias fazem parte. Nada está desassociado. O entendimento de patrimônio, o entendimento de pertença, o entendimento de identidade, não é? O doce, o bolo, ele é um condutor, ele é um caminho, ele é uma forma, né, de agregarmos todos esses elementos construtores e que conversam e que compõem todos esses cenários sociais e culturais. Né?
Que delícia de conversa, Elodie. Tão bom sempre te ouvir. Voltando à receita do bolo Guararapes, uma outra questão são as medidas, né, em relação à libra, né, que pelo sistema imperial, libra não era o sistema métrico que hoje a gente está... Só um minutinho, Paulo, por favor, tá, para largar o VT. Não é ainda, não é como hoje, né, que você tem a métrica. Então, você tem aqui 12 ovos, uma libra, que corresponde a 453, alguma coisa de gramas, e a gente está trabalhando com 500 gramas, que diz aqui, uma de manteiga que está totalmente em aberto, se é realmente uma libra, né, uma libra para 500 de açúcar, depois bem batidos os ovos com açúcar, bota-se uma xícara de leite, a questão da xícara que você comentou, do tamanho da xícara, que xícara era essa, manteiga a gosto, mas aí você tem uma medida acima, uma libra de massa de mandioca, que seriam 500 gramas, e tornar a bater. A gente fez a receita, hoje fizemos algumas vezes o bolo Guararapes, a gente vai dar uma olhadinha agora, tá bom? Está relacionado a um momento histórico. O bolo Guararapes, por exemplo, faz alusão a um engenho importante da época, que também tem relação com a insurreição pernambucana, que aconteceu no Monte dos Guararapes. Mise en place pronta, que nada mais é do que organizar os produtos. Para evitar aquela história de chegar na hora você não ter o produto em casa ou então a quantidade certa da sua receita. Então, aqui os ingredientes: 12 ovos, 500 gramas de massa de mandioca, 500 de açúcar, 250 de manteiga e 200 ml de leite de coco. Esse truquezinho você já deve saber. Nunca quebrar todos os ovos no mesmo recipiente, e sim, um ovo por vez. Até porque se você quebra um ovo e ele não está muito bom, você perde o restante. Bater os ovos com o açúcar. Acrescentar o leite de coco. A manteiga em temperatura ambiente. Uma dica para deixar a massa mais leve, não tão pesada, com uma textura mais leve, é peneirar a massa de mandioca. Eu peneirei 3 vezes. Quando eu fiz a entrevista com a dona Sônia, irmã de Gilberto Freire, ela deixou muito claro. É importante peneirar a mandioca algumas vezes. E agora você acrescenta a massa de mandioca. E mistura bem. E tornar a bater. Colocar a massa na forma untada, ela fica uma massa bem líquida. Pré-aquecido a uma temperatura de 150 graus. Bolo pronto. Chegou a hora de provar o bolo Guararapes. Bolo de mandioca, com gosto de mandioca, para quem gosta de mandioca. Olha, podem fazer, que é muito bom. E, na verdade, é muito simples o procedimento. O mais complicado é você chegar nessa distribuição de medidas. Esse bolo, por exemplo, a gente pode olhar e dizer assim, puxa, mas são só 3 ingredientes, 4. Eu fiz 4, 5 vezes, até chegar na textura bacana. A gente sabe que a puba,
ela tem uma consistência diferente do trigo. Agora, uma dica é você peneirar a massa de mandioca, peneirar a puba, porque ele fica mais fofo, ele fica com uma textura mais leve. É uma delícia. Você já comeu, Lodi, o ararapes? Olha, ele especificamente com esse nome não, mas alguns parentes dele sim. Não é o bolo de mandioca, e quer dizer, a mandioca é um componente, é um ingrediente frequente em muitas receitas, né? E dá um pouco essa pegada de terroir, de território, de lugar, de diferença, de identidade, né? Essa coisa de usar muitos ovos, muitos ovos, eu acredito que seja uma reminiscência, um resquício da doçaria conventual ibérica, né? Que se usa muitas gemas, e dizem que as claras eram usadas na hora de engomar as alvas, as roupas brancas, as toalhas dos altares e tal. Então, essa coisa desse excesso de ovos, eu também acho que é uma presença ibérica também forte nesse caldeirão de tantas bases e presenças culturais, não é? Agora, Lodi, você comenta sobre a massa de mandioca e o que isso representa historicamente para a nossa ancestralidade. A gente tem que entender que a presença e a influência indígena, ela merece, sim, muito mais destaque, muitas vezes, do que ela tem hoje no entendimento de cozinha brasileira. A cozinha indígena, ela nos traz muito, e a mandioca é uma prova disso, né? O pessoal está perguntando aqui como é que a gente faz a massa de mandioca. Tem um vídeo, a gente fez aqui a massa de mandioca para não compramos pronta, preparamos a nossa massa. Se tiver tempo, a gente vai colocar. Caso não, fica lá no site. Mas é um processo que eu já digo, é demorado, é bem demorado. A mandioca ficou, para fermentar, ficou 16 dias para conseguir que ela ficasse macia. É claro que tem várias influências, temperatura ambiente, temperatura do lugar da região. Então, é claro que quanto mais regiões mais quentes, fermentação mais rápida, regiões mais frias, fermentação mais lenta. Mas é muito bacana você ver todo o processo. E que vem, historicamente, também dos indígenas, com o tipiti e com todo o processo, né, de transformar, de tirar o caldo da mandioca e transformar em uma farinha, em uma massa. Bom, Lodi, o nosso próximo bolo. Esse bolo, vou contar para vocês o que aconteceu. O Lodi chegou com o livro, olha, temos vários bolos aqui. Aí ele disse assim, eu estava aqui olhando, tem um bolo aqui que, olha, bolo de abóbora, bolo de jerimum. Quem sabe a gente vai nesse? Lodi, que trabalho que deu. Que trabalho, meu amigo. Tá? Porque primeiro, se vocês olharem a receita no bendito livro, diz o seguinte, 1 quilo de açúcar em mel. Aí a gente vai buscar entender o que é esse açúcar em mel. Se é o açúcar que você coloca, que você vai derretendo o açúcar e vai transformando aquele caramelo, vai surgindo aquele caramelo, ou se é o açúcar em mel relacionado ao nosso melado. E aí, que açúcar em mel é esse? Fizemos as duas receitas. Testamos com as duas. Fora isso, diz o seguinte, ainda não, Paulo, eu te chamo para colocar, por favor. Tá? Aí diz o seguinte, 1 pires de farinha de trigo, a bendita quantidade de farinha de trigo para dar liga na bendita quantidade da abóbora. Porque aqui diz uma abóbora, mas não diz, meu amigo, meus amigos e amigas, não diz o tamanho, quantos quilos tem a abóbora. E não diz qual a abóbora, né? Eu vou contar essa história no vídeo. Então foi uma loucura a gente descobrir isso, mas ele é um bolo de muita personalidade. Ele é um bolo que assim, ele tem uma assinatura. Ele é um bolo de jerimum. Vamos dar uma olhadinha na receita e depois a gente volta a falar. Pode agora, Paulo, por favor.
E no meio de tanta massa de mandioca, fubá de milho, leite de coco, surge ele, o bolo de jerimum, o bolo de abóbora, um dos frutos mais versáteis do mundo, cultivado na América do Sul. No século XVI, portugueses e espanhóis descobriram a abóbora e levaram a abóbora para o mundo todo. Estudiosos também garantem que há 10 mil anos a abóbora já era cultivada no Peru. Então agora, atenção, das páginas do livro Açúcar, o bolo de jerimum. Vamos lá então, começamos com a receita do bolo jerimum. Mise en place pronta. 12 ovos, 1 quilo de açúcar, 250 gramas de manteiga, 1,5 quilo de abóbora, uma pitadinha de sal e 180 gramas de farinha de trigo. O livro não especifica o tipo de abóbora. A gente está usando a abóbora de pescoço, uma abóbora bem úmida, fibrosa, utilizada para doces, inclusive, em Pernambuco. E também na hora de você preparar salgados ou até mesmo os pães. Outro ponto interessante da receita é que diz o seguinte: 1 quilo de açúcar em mel. Você pode derreter o açúcar, chegar aí a uma calda tipo caramelo, bem espesso, com textura de mel, ou então usar o melado de cana, em que você faz a rapadura. Pode também derreter a rapadura. Nós fizemos as duas receitas, com açúcar e mel e com o melado. Daqui a pouquinho a gente vê o resultado disso. O primeiro passo é cortar a abóbora. Segundo passo, colocar a abóbora para cozinhar. Seis ovos com claras. 6 ovos sem claras. Tirar a abóbora da água. Seis somente as gemas. Misturar bem a abóbora, que já desmanchou, com os ovos. Farinha de trigo, misture bem. Manteiga. Temperatura 180 graus por 40 minutos. Chegou a hora de provar o bolo de jerimum, a versão com o melado. Ele fica brilhoso, uma textura um pouco mais consistente do que o açúcar em mel e o gosto pura abóbora, maravilhoso. Lodi, a diferença de um para o outro, para quem resolver fazer a receita, bom, é um bolo, é pura abóbora, para começar. Né? O desafio foi encontrar a proporção certa para a quantidade de abóbora e para a farinha de trigo. Agora, o açúcar em mel, ele deixa claro que é química. Quando você pega o açúcar em mel e coloca naquela mistura da abóbora com os ovos, você tem que ter, porque o açúcar está quente, ele vai entrar em contato ali, ele vai endurecer, você não pode cozinhar as gemas, você tem que bater, né, mexer rápido, e ele fica em pedaços. Quando ele vai para o forno, que foram aquelas elevações que vocês viram nele no forno, aquele açúcar, ele estoura.
e ele fica maravilhoso, porque você tem pedaços do bolo com mais caramelo do que outros. Já o melado, ele faz essa junção uniformemente. E é um melado que é gosto de melado com abóbora, né? Então, as duas receitas foram escolhidas muito em função da gente trazer aqui a massa de mandioca, que é a nossa raiz brasileira, com a influência indígena, e o jerimum, né, por uma curiosidade, um bolo diferenciado e de muita personalidade, Lodi. Isso sem dúvida alguma. O que você fez não foi apenas uma receita, foi uma recuperação patrimonial, uma verdadeira recuperação, não é, de uma memória. Você reativou a memória. Eu acho eu falo muito para diferentes públicos, mas também falo muito para os profissionais da área do alimento, da comida, né? Aí eu falo que o melhor tempero é o conhecimento. O melhor tempero é o conhecimento. Né? No momento que você traz esse bolo que não faz mais parte das mesas, que você não encontra em restaurantes, em confeitarias, em padarias, não é? Você está trazendo também, você está dando voz à memória. Né? Eu acho que a comida tem essa propriedade, não é, de articular, não é, e de trabalhar os nossos imaginários sociais, os nossos entendimentos do doce. Agora, uma coisa importante sobre a mandioca, apenas uma observação, já que falamos de engenho, a civilização do açúcar, se não tivesse mandioca, não teria a civilização do açúcar. Por quê? Em todos os engenhos tinham casas de farinha. Então, a base alimentar era a farinha seca, a farinha de mandioca. Ou ela empubada, a farinha empubada, a puba e tantos outros produtos da mandioca. Mas a farinha era a base dos pirões, do engrossamento de caldos, das misturas. Então, acho que a civilização do açúcar vive em função da civilização da mandioca, sem dúvida, pelo menos nesses períodos, não é, dos séculos 17 e 18. 17, o Brasil foi o maior produtor de açúcar do mundo. Então, as coisas não estão desassociadas absolutamente. Na verdade, nada está desassociado, não é, Lodi? Tudo tem a sua ligação, tudo tem o seu porquê. E a gente está com 1h30 de live. Eu queria propor o seguinte, a gente esticar mais um pouquinho, Lodi, se for tudo bem para você, a gente ficar, tem aí 1h20, ficar mais um pouquinho, e antes de abrir para as perguntas do pessoal, trazer uma questão, Lodi, que inclusive Dona Sônia fala sobre isso, sobre esse âmbito feminino da mulher na cozinha, né? Essa importância de fazer doces, do ofício de fazer doces, estar relacionado ao âmbito feminino, a presença da mulher com o seu, na verdade, o espaço onde ela encontrava poder, né? Aquele onde passava por ela a receita, onde ela preparava o doce, era um momento onde ela tinha pertencimento, autonomia. A Dona Sônia fala um pouquinho sobre isso, vamos ouvir o que ela nos diz. Olha, eu descobri logo cedo que o primeiro poder da mulher brasileira foi saber cozinhar, porque tinha aqueles segredos de família que as receitas, quando eram dadas, faltava um ingrediente, ou dava de menos, ou dava de mais, porque só aquela família sabia fazer aquilo que tudo. As donas de casa primavam para ter seus bolos e seus doces especiais daquela casa. Era uma sensação de poder que as mulheres, não é? Esse segredo que levou ela a ter importância. A gente teve um problema aí com o vídeo, a gente não conseguiu, mas ouvimos a dona Sônia. O áudio perfeito áudio. Áudio perfeito, ficamos imaginando a dona Sônia. Lodi, na verdade, um espaço de
de tradição, um espaço de reforço do papel feminino? Tem muitas questões, né? Quer dizer, numa sociedade patriarcal, como foi a sociedade, a civilização do açúcar, né? Nas casas grandes, evidentemente, além das lidas, né? Das lidas domésticas, né? Tinha o espaço de fazer doces. Geralmente, ainda no início colonial, existiam duas cozinhas, é muito comum. A cozinha de fora, que é a cozinha de matar o porco, tirar as vísceras, fazer tarapatel, aproveitar o sangue em doces, né? Tem o chouriço, que é um doce de sangue, também super tradicional, você encontra na Itália, encontra na Grécia, encontra na Espanha, encontra aqui também, com especiarias, e dentro tinha uma cozinha mais para o doce, aspas, uma cozinha mais limpa em termos contextuais. Evidentemente, até hoje, a cozinha é um lugar de poder. Seja homem, mulher, terceiro gênero, seja quem for, né? A cozinha é um espaço de poder, né? Porque a comida é o grande veículo não só da sobrevivência, não é? Mas de trazer, não é? De possibilitar as suas relações e de poder também ter uma coisa que é muito importante, né, que é, além da segurança alimentar, que você está comendo, ter a soberania alimentar. Quer dizer, você escolher aquilo que você quer comer ou pode comer, muito atrelado às suas preferências, sua formação cultural, familiar, histórica, em suma, étnica, são vários fatores. Então, a questão da soberania alimentar, nesse contexto, o doce ganha tem um papel relevante, porque ele é algo especial. Eu escrevo, às vezes, doce tem que ser bonito. Doce feio a gente não come. O doce tem um sentido em si de um apelo. O que é doce? Né? Você é doce. Né? O próprio idioma francês diz doucement, docemente, doce. Não é? Quem agrada o seu filho, a minha boca adoça. É um dito popular. É isso, né? aí. Então, é isso aí. O doce perpassa, né, por uma série de questões simbólicas. Não é? Nós saímos agora do Rosh Hashanah, não é? Do Ano Novo Judaico, e você começa o Ano Novo doce, comendo mel e maçã, porque a maçã estão festejando a criação do universo com Adão e Eva. E no Rosh Hashanah você começa o ano com doce, não é verdade? Então, o doce é um veículo, é uma forma não apenas de trazer o prazer doce, ele é muito mais. Né? Eu, às vezes, brinco que comida é boa até para comer, porque ela significa tanto, simboliza tanto, traz tantos elementos referenciais, né? E o doce é muito especial. O doce é muito especial. E doce tem que ser bonito. Doce feio, eu acho que não combina com doce. Doce feio não é doce, exatamente Doce isso. feio é doce. Doce feito não é doce. Lodi, eu sempre fico dizendo, né, a gente vai encerrar, mas mais uma questão que eu gostaria de trazer. A gente tem um vídeo que mostra alguns desenhos de Gilberto Freire. E é incrível que esse olhar, né, dele desde menino aí com 8, 9, 10 anos, e já tinha esse entendimento de entender o outro, né, de buscar entender o outro, né, o seu entorno, as coisas que estavam à sua volta. E ele tem, nesses desenhos, ele já mostrava muito disso. Vamos dar uma olhadinha aí, Paulo, aquele VT dos desenhos. O Lodi, inclusive, tem um livro lançado também sobre isso, Lodi. Aí a gente fala na sequência. Ok. O que mais Gilberto Freire gostava de fazer quando era pequeno era desenhar. Desde menino, já observava os hábitos e costumes de sua época. Nos desenhos, a mesa, as frutas, quitutes e doces sinalizavam as imagens que mais tarde seriam estudadas e pesquisadas pelo futuro escritor e sociólogo. Para ele, a vida devia ser vivida, sorvendo-lhe o licor, gozando-lhe os encantos de som e as delícias do gosto. Do livro Coletânea
tempo de aprendiz. E você tem um livro com também os desenhos dele, né? As telas, pinturas, enfim. Gilberto ele teve dois grandes momentos nessa parte, vamos dizer, do desenho, da pintura. A verdade era uma técnica mista, não é? Ele pintava, desenhava, usava todos esses recursos sobre papel ou sobre tela. Criança e mais tarde, né? Ele faleceu com 87 anos, em 1987. Ele voltou muito a pintar nas telas e a expor e tal. E um tema dominante é a casa, né? A casa e a vida na casa, evidentemente. A comida, com certeza, tem destaque, né, nisso. E ele usa isso também como uma forma de expressar, de manifestar. É uma outra mídia que ele usa, além do texto, a questão da pintura e do desenho, não é? Então, temos um trabalho, um livro, né, publicado já há uns bons 15 anos atrás, que mostra exatamente esse lado de Gilberto, de pintura e desenho, e integrado à sua temática dominante, que é a casa e tudo que acontece na casa e em torno da casa. Exatamente. Lodi, vamos abrir para as perguntas? Vamos. Vamos lá? Como é que a gente vai fazer agora? Por favor, Isabela, nos ajude. O pessoal com câmera. Meninas? Dri, você me escuta? Eu te escuto. A gente vai começar aqui pela Karen. Eu vou ver se a Karen quer ler a pergunta dela, só um minuto. Karen, eu perguntei para você. Você me escuta, Karen? Sim. Quer fazer a pergunta? Pode ler, pode ler. Tá bom. Então, a Karen pergunta como resgatar quem de fato estava nas cozinhas e que certamente são os verdadeiros criadores dessas receitas. Por que as cozinheiras não eram as senhoras e os senhores de engenho? Ok. Bom, na verdade, Lodi, é uma questão interessante, porque as senhoras de engenho, né, acompanhavam todo o processo, mas tinham as suas mucamas, né, que faziam todo o trabalho, né, na casa e também na cozinha. Isso é um recorte, né? Eu falei da cozinha de fora e da cozinha de dentro, né? Então essas atividades, conforme, né, o momento, né, a cozinha do cotidiano, a cozinha das festas, em suma, né? Principalmente na festa da botada. A botada era quando iniciava a moagem e era uma grande festa, não é? Com muita comida, com muita festa, que era um dos grandes momentos nos engenhos da botada, que era quando iniciava a moagem, que a partir, né, do caldo da cana, e nós teríamos, não é, o mel de engenho, a rapadura, o açúcar em diferentes tipos e texturas e características. Bem, a cozinha está permeada, não é, evidentemente, né, pela mão africana, interpretando, evidentemente, os ingredientes possíveis, né? A mandioca e seus produtos, o açúcar, né? Mas a questão do doce, podemos encontrar, evidentemente, doces, né? Doces feitos por diferentes momentos e pessoas nos ofícios da cozinha. Mas havia uma tendência dessa mulher europeia enclausurada, não é? Que só olhava muitas vezes para o externo nos seus mocharabe ou mocharabi, não é? Que são aquelas treliças, a parte externa, uma postura muito muçulmana, muito islâmica, o lugar da mulher dentro de casa, quer dizer, todo o ambiente, e o doce passava a ser uma das suas possibilidades. Isso é uma teoria, não é um gesso, né, que vai impedir outros movimentos, mas é uma teoria,
né? Como também a questão dos doces de frutas, os doces de quantidades, os doces de massa, né? Porque também a doçaria entra no sentido também, não é, de aproveitamento, né? As frutas, para não estragar, vamos fazer doce. É muito comum aqui em casa, quando as bananas começam a ficar enegrecidas, vão fazer doce de banana. É a coisa mais normal. É isso A aí. coisa mais normal e comum nas cozinhas do aproveitamento. Ou com sal, vou salgar o peixe, vou salgar a carne para ter mais alimento e não perder, né? E vou colocar açúcar, vou fazer calda, vou fazer massa. Você traz uma questão importante aí, Lodi, né? Da questão do reaproveitamento, do não desperdício. Né? Que é sempre importante a gente estar atento nesse momento, né? Que tudo pode ser reaproveitado, tudo você tem uma outra utilização. É exatamente isso. Exatamente. A gente tem aqui... E as vendas, por exemplo, muitas vezes, recentemente eu publiquei no Jornal à Tarde a Bahia de Gilberto Freire fazendo um recorte, não é, com as vendas. Então, tinham as vendas ambulantes só de acaçá, só de bolo, só de cocada, só de abará, só de acarajé, em tabuleiro, na cabeça. E muitos dos doces eram feitos pelas mulheres das casas, pelas mulheres brancas, que colocavam os chamados ganhos, as vendas. E muitos desses ganhos também eram autônomos, eram mulheres que viviam dos seus ganhos, as ganhadeiras. E, mais tarde, com os tabuleiros fixos, não é, com outros produtos e outras coisas, você tem a imagem, a imagética, né, da baiana de tabuleiro, que não é só acarajé, é bolinho de estudante, é abará, é cocada branca, cocada preta, doce de tamarindo, né? Passarinha frita, ou seja, peixe frito até, existe um cardápio do tabuleiro. E esses ganhos não estão desassociados do ofício da doçaria e da mão africana. Entender que é um poder feminino aí muito maior do que a gente possa imaginar em torno do doce. Lodi, a gente tem aqui uma pergunta também que é bem oportuna para agora. O Alexandre Arena, ele pergunta: tem um tipo de açúcar disponível hoje que seja melhor ou mais adequado para fazer esses bolos? Bom, você vê que tem vários, Alexandre, vários tipos de açúcar. Obviamente que a gente mostrou aí com o refinado, e o refinado também a gente sabe do preço de usar o açúcar refinado, né, com todas as suas questões na hora de processar e tudo mais, mas você tem o açúcar cristal, você tem o demerara, e o que eu indico que a receita, e é o meu próximo passo, fazer com açúcar Lodi mascavo, que vem do mascavado, que é, na verdade, da separação do branco, do açúcar branco para o açúcar mais escuro. Então, o açúcar mascavo, hoje a gente pode dizer que é o que se tem de mais puro. Então, nesse sentido, eu imagino que a receita fique bárbara com o açúcar mascavo, mas também uma outra relação de quantidade e talvez interfira também na textura, mas aí são novos testes. Mais alguma pergunta? Você tem aí, Isa? Eu tenho aqui... Peraí. Como tem sido esse resgate e manutenção da tradição desses bolos na atualidade? Sobre o tradicional bolo de noiva, qual a farinha utilizada no seu preparo na infância de Gilberto Freire? A pergunta é de Viviane Cristina. Como tem sido esse resgate na manutenção da tradição desses bolos na atualidade? Bom, o que a gente está buscando aqui, né, Lodi, é justamente isso. É aproveitar essa data dos 120 anos de nascimento de Gilberto Freire. A gente poderia trazer aqui algumas nuances sobre isso, e a gente escolhe buscar essas receitas tradicionais e colocá-las dentro da nossa... voltar com essas receitas dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso cardápio, dentro do nosso fazer. É isso que a gente está buscando com essa live de hoje. Provocar muito esse movimento. Tem até a Azul também, a Zuzu pergunta aqui, por serem receitas tradicionais, teriam espaço dentro do Brasileira Gourmet? E eu te respondo que com toda a certeza. Esse é o trabalho do Brasileira Gourmet. Quando a gente fala de cozinha brasileira,
É justamente isso. Nós não nos desconectamos com a produção de hoje em nada do que foi feito lá atrás. Tudo está relacionado. Então, a gente tem que reconhecer isso como a nossa história, reconhecer isso como a nossa identidade e cada vez mais colocar isso ao acesso de todos. Certo, Logir? Exatamente. E falando do bolo de noiva, ele tem um bolo extremamente elaborado, ele tem vinho do Porto Tinto, ou vinho moscatel, frutas secas, não é? O seu glacê é o glacê clássico, é o chamado glacê mármore, não é? Que é feito com cítrico e açúcar, né? Ele realmente é extremamente tentador, delicioso e ele é durável. Tem essa história do bolo inglês, do bolo de Natal, que também se cruza com o bolo de mel da Madeira e de outros preparos também. É um bolo escuro, é um bolo que passa por um processo lento de preparo, né? Mas ele tem essa característica e é um bolo caro. Às vezes, os bolos assinados, não é, pelas boleiras tradicionais, passa a ser um dos itens mais caros do casamento, inclusive. Lodi, isso esse bastidor, Lodi, ele é muito interessante. Tem até uma pergunta aqui da Ângela, ela pergunta qual a família mais tradicional associada ao bolo de noiva em Pernambuco e os valores deste bolo. A gente falou um pouco sobre isso, lembra, Lodi? São valores realmente... Quilo, ele é vendido por quilo. Eu não vou dizer os sobrenomes para não fazer merchandising, mas nós temos alguns nomes bem tradicionais. Senhoras, evidentemente, que não vivem de fazer bolo de noiva e que, às vezes, emprestam seu nome ou o nome do engenho para o bolo de noiva. Existem várias questões dentro desse universo. Evidentemente, o quilo do bolo com grife, não é? Se fosse fazer um bolo Saint Laurent, ia ser um preço realmente fantástico. Agora, a média do quilo é R$500. É um dos itens mais... Do bolo mesmo, que passa dias as frutas processando, litros e litros de vinho do Porto Tinto também. Bom, querido, se convidar muita gente, tá? Um casamento grande, geralmente, com muitos convidados. A média do bolo é de 3 a 5 quilos. Né? A média, porque são fatias adequadas ao preço. Não é? A Mirela Pires pergunta quando vai ter os bolos para comprar no Brasileira Gourmet. O Lodi, quando a gente planejou a nossa live, o Lodi disse que sabe, coloca depois do cardápio. E a gente vai colocar sim. A gente vai colocar sim, a gente está voltando com o Brasileiro. O Brasileiro agora, a gente está sem serviço por uma questão da pandemia, a gente está se reorganizando internamente. Possivelmente em novembro a gente volte com delivery aí e a gente vai colocar o bolo também dentro do um dos bolos dentro do nosso cardápio. Mais uma perguntinha, meninas, por favor. Sim, essa é para o Raul. Os livros de Gilberto Freire trazem alguma referência ao bolo Baeta ou bolo de leite, muito comum na Paraíba, mas muito difícil de se encontrar. Tanto referências como receitas. Essa pergunta foi feita pelo Gelsen. Olha, da minha memória dos livros de Gilberto, eu não me recordo desse bolo. Ele tem um bolo no livro chamado Bolo Paraibano. Eu não sei, quer dizer, é uma curiosidade, até uma forma de aferir. Eu acho que em Açúcar tem um bolo chamado Bolo Paraibano, eu acho. Mas é um bolo que ele com certeza já mencionou em algum momento, né? Mas eu desconheço sobre essa menção. Eu acho que eu fiquei até muito curioso em conhecer o bolo Baeta. Pode ser que eu conheça com outro nome, também tem isso, né? Às vezes os nomes mais regionais eles são diferentes, né? Temos uma outra pergunta também,
do Aguinaldo Melo para vocês. Qual a importância de preservar e documentar o patrimônio imaterial que são estas receitas? Qual foi o papel de Gilberto Freire nesse processo, fazendo esse registro inicial? Quem começa? Ludi, você vai, eu começo, você complementa. Na verdade, e depois eu complemento. Vai. Ok, na verdade, o papel de Gilberto Freire foi fundamental, né? A gente se faz uma referência, a gente pode trazer antes de Gilberto Freire, Manuel Quirino, né, que já trazia aí também um olhar né, em relação à produção, certo, Ludi? Né? Acho que é um nome que a gente pode, né, trazer nesse movimento, né, de tempo. Agora, a influência de Gilberto Freire foi imensa. Foi imensa. A prova está aí, em toda a produção, em todos os registros que foram feitos por ele, sem dúvida. Quando a gente abriu a live dizendo que era um homem além do seu tempo, a gente está aqui 120 anos depois falando sobre Gilberto Freire, né? E todo esse legado que ele deixou para a nossa tradição, para a nossa ancestralidade, para os nossos registros. Então, assim, é fundamental. Fundamental. Gilberto Freire, que hoje está na academia, dentro das universidades, a academia fora, que cultua Gilberto Freire até hoje como uma referência, no sentido não só da comida brasileira, como do entendimento do brasileiro. Gilberto Freire traz a figura e o entendimento do mestiço, traz a figura de que nós somos uma grande mistura. Logo depois veio Darcy Ribeiro, mas Gilberto Freire traz esse entendimento, né, de descolonizar o Brasil, né, entender a figura do indígena, entender a figura do negro, somar tudo isso, né, e fazer essa junção do que é o ser brasileiro. E depois veio Darcy Ribeiro dando continuidade nesse processo. Então, assim, a importância de Gilberto Freire é fantástica, Odin. Inegável. E esse ano celebramos 20 anos do Estatuto do Patrimônio Material, né, que é a partir dos países membros da Unesco, e há 20 anos, então, que os sistemas alimentares são patrimonializados, são registrados. Agora, é interessante observar que a patrimonialização não se faz do bolo, mas do processo de se fazer o bolo. É a questão das tecnologias culinárias, evidentemente, com um estudo dos ingredientes, aí tem a biodiversidade, tem os implementos, tem um conjunto de bens agregados importantíssimos, e a questão social, questão de gênero, não a localização do bolo no cotidiano, na festa. Então, tudo isso que Gilberto está trazendo é patrimonial. E quando a Adriana recuperou esses dois bolos, ela fez, eu tinha dito e repito, fez uma recuperação patrimonial desses bolos. Está possibilitando, comermos um pouco mais o Brasil, de uma certa forma. Né? Que bonito isso, comermos um pouco mais o Brasil, né? De uma forma doce. Certo? Pessoal, agora são 15 para as 8. Nosso horário realmente encerra às 8 horas de tempo de live. A gente vai encerrar as nossas perguntas que não foram respondidas, serão respondidas na sequência. Todo esse material você terá disponível dentro do nosso site, mais alguns vídeos. Eu gostaria de agradecer a todos vocês de participar aqui com a gente. E gostaria de trazer uma questão, Lodi, que Gilberto dizia o seguinte: o mundo é feito de contradições que precisam ser olhadas de uma forma conjunta. Ele mesmo se definia como paradoxal. Não tem nada mais cansativo do que aquilo que é unidade. É justamente a posição que dá entusiasmo à sociedade. E nós somos paradoxos. Exatamente. Eu quero me despedir dizendo que a nossa live, ela também é um raiozinho de luz nesse contexto tão terrível que vivemos todos, não é? Da desconstrução dos valores da cultura e da civilização, né?
Então, acho que essa conversa não é apenas uma conversa, é um ato de resistência também, diante de tanta destruição, de tanta ação perversa contra a cultura, contra o livro. Hoje é o dia do livro, não é? É o livro tão desprezado, não é? Fogueiras de livro, não fogueiras reais ainda, infelizmente, tomara que não. Nós já vimos esse filme na Alemanha, mas eu acho que realmente é um ato de resistência e eu me sinto militante com essa minha fala. Eu não estou apenas aqui contando lorotas para vocês, eu estou fazendo um depoimento de coisas que eu tenho crença e o meu papel na antropologia é um papel militante. Então, eu vejo um raio de luz nesse cenário tão obscuro e tão perverso que todos vivemos hoje. Perfeito, Lodi, perfeito. É sempre bom lembrar, quando a gente fala, né, a gente está falando aqui de coisas tão doces, né, mas a gente tem aí 10 milhões e meio de pessoas em situação de insegurança alimentar. Né? Então, isso que seja sempre, né, esse é o nosso discurso, trazer esse lado doce e promover também uma reflexão e que todos estejamos atentos ao momento que a gente está atravessando e que sejamos resistência, sim. Lodi, te agradeço do coração por tanta singeleza, por tanta generosidade, por tanta bondade, por tanto conhecimento compartilhado com a gente nessa live. Muito obrigada, em nome do Instituto Mapumaalanga, em nome do Brasileira Gourmet, por esse encontro. Foi um privilégio imenso. Muito obrigada a cada um de vocês que estão aqui com a gente, que participaram, que a gente tenha outros encontros, Lodi, outras conversas, e mas super obrigada. Queria agradecer também a todo o pessoal do Instituto, está envolvido aí há 2 semanas, pessoal, o Paulo Henrique, responsável pela edição dos vídeos, pessoal da transmissão, a Isabela, a Ana, nossa gestora de conteúdo, a Ângela Santos, nossa coordenadora de produção, ao Denis, ao Aguinaldo. Quero agradecer também, Lodi, vou aproveitar essa e vou fazer um merchan de casa. Vem aqui, a minha assistente de cozinha, tá? Vou te mostrar aqui, vem aqui desse ladinho. Aqui, ó, assistente de cozinha, a Stephanie Saldanha, minha filha, que ajudou aí na hora de gravar os vídeos e tal, estava junto. Obrigada, minha linda, obrigada. Queridos, obrigada a vocês. Lodi, mais uma vez, obrigada, meu anjo. Obrigado a todos. Obrigada a todos também. Bom fim de noite. Prazer vê-los virtualmente. Muito obrigado. Grande beijo no coração de todos. Viva, beijos. Viva. Viva, viva.